nacional e regional da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP, para os estudantes de Sobral. O meu nome é Josi Santos e eu farei a mediação desse momento. Agradecemos à Brinquedoteca do Didi pela excelente acolhida. Informamos a todos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo através do canal da Secretaria de Educação de Sobral no YouTube. Criada em 2005, com o objetivo de popularizar o ensino da matemática entre os estudantes do ensino fundamental e médio, a OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. Ao todo, serão premiados nessa cerimônia 35 estudantes com as medalhas nacionais e 79 estudantes com as medalhas regionais, além de 11 professores e 3 escolas. Saudamos também a todos os municípios com representações presentes nessa solenidade. Para darmos início, convidamos para subir ao palco o coordenador regional da OBMEP, Fábio Bonet. Convidamos para fazer o uso da palavra o coordenador regional da OBMEP, Fábio Bonet. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu estou assim, faltando um pedaço de mim nesse evento, que é no presente momento, né? Que é o secretário, que ele ainda não pôde estar, está num outro evento para vir para cá, né? E tem um momento super importante que eu gostaria muito que ele tivesse aqui, espero que ele chegue a tempo, né? Entende? Né? Para que a gente possa expor uma ideia assim muito legal, tá bom? Vamos nessa. Olha lá, vou falar um pouquinho aqui da OBMEP, né? Basicamente assim, nesse momento, não apenas objetivamente entregar as medalhas, mas é interessante que principalmente pais e até mesmo diretores que não são da área da matemática, né, possam conhecer um pouquinho como é que é essa coisa da OBMEP. Então aqui são apenas uns slides para vocês terem uma pálida ideia. Vamos lá. Aí eu mesmo que estou com um negocinho que me deram aqui. Vamos lá. Será que é assim? Ou é para cá? É aqui. Queridos, olha só para a gente ver, a intenção aqui é mostrar a ação social, a nossa ação social. Quando nós, particularmente, fazemos determinadas coisas, né? E aí, qual é a ação disso aí? Aí eu quis mostrar um pouquinho da história das Olimpíadas de Matemática, tá bom? Isso mesmo para professores, para diretores, né? E os próprios alunos ver como é que é esse processo. Olha, por exemplo, ali, o ano que estaria nascendo a Olimpíada Internacional da Matemática. Qual é o ano? 59. Então, olha lá, em 59 estava nascendo a primeira Olimpíada Internacional de Matemática. E, na verdade, eu posso lhe dizer a seguinte ideia, que, a rigor, esta ideia do que a gente entende de Olimpíada modernamente, essa ideia já está no final do século XIX, em 1895. Já tinha na Hungria a primeira Olimpíada, assim, nesses modos que a gente tem agora. Mas, objetivamente, depois de criada a Sociedade Internacional de Matemática, em 59 foi criada a primeira Olimpíada. Veja aí, 20 anos depois, é isso que eu estou interessado, nessa ideia, 20 anos depois, você tem o quê? Olha lá, o que é isso aí? Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, veja, 20 anos depois, a gente tem um efeito, consequência da internacional, nasceu a Olimpíada Brasileira. A posteriori, você vê aí, 2 aninhos, né? Nós já temos o quê? A Olimpíada do quê? Cearense. Olha, 2 anos depois de ter a nacional, nasce a cearense. Como eu nasci há 10 mil anos atrás, eu era professor exatamente da segunda Olimpíada de Matemática, tentando convencer a direção da escola que era interessante essa ideia, que naquele momento parecia absurda. Olha aí, em 2005, nasce a nossa OBMEP. Tá? E aí, para você ver ainda também,
15 anos depois, nasce a Olimpíada Sobralense de Matemática. Então, perceba, a ação é uma consequência levando a outra. Então, a gente espera... Hoje eu vou lançar uma coisa aqui, por isso que o secretário gostaria que ele chegasse a tempo, né? E esperando um efeito disso, como cascata que está acontecendo aí, tá bom? Aliás, vou passar a outra coisa aqui. Vamos lá. A outra é o seguinte... Olha lá, eu queria que você tivesse uma noção dessa coisinha. Olha lá o nome ali, INPA, né? Ó, que é exatamente o quê? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Queridos, nós, como brasileiros, devemos nos orgulhar dessa instituição. É o maior instituto de matemática de toda a América Latina. Entende? Eu sei que nós, notadamente cearense, digamos, temos o famoso ITA na cabeça, né? Entende? E isso é natural e maravilhoso. Até o ITA foi criado por um cearense. Eu estive lá e tem como é que se diz? A estátua do general lá, Gazimiro, né? De Limoeiro do Norte, na verdade. Então, veja bem o seguinte, o que é o INPA? Olha lá, ele é um instituto do mais alto nível, que tem o quê? Mestrado em matemática, o doutorado e, obviamente, o pós-doc. Tudo em matemática. Então, na verdade, vem digamos, estudantes e profissionais dos mais variados países, mesmo da Europa, para o INPA, esse grau. Olha aí, onde é que é? Isso é no Rio de Janeiro, olha o prédio da beleza que é. Isso aí são estudantes subindo essas escadas do INPA. É imaginável isso, eu diria, há 30, 40 anos atrás. Você nunca podia imaginar um adolescente subindo uma escada do INPA. E hoje a OBMEP faz isso. Né? Isso aí chama alunos da OBMEP entrando no INPA. Né? Isso é uma singularidade no mundo. Né? E olha o que é que nasceu como consequência. A medalha de ouro é entregue no Rio de Janeiro. A gente teve 6 ouro nacional e eu levei os alunos para lá. Mas olha o que você está vendo aqui. Ó. INPA, o quê? TEC, INPA-TEC, foi o seguinte, a união política, a intenção, a vontade política, juntando 3 coisas maravilhosas. Olha que foi, ó, isso se você ver lá bem no centro ali, ó, assim, é o Lula, bem ali, você está vendo o Camilo, ou não? E ao lado é o prefeito do Rio, e um outro que não está aí nessa foto, mas era o secretário de Educação, do Rio de Janeiro, que era um ex-medalhista. Olha bem, ex-medalhista da OBMEP, que ganhou bolsa, que foi para Harvard, e quando voltou, se tornou depois dedicado à educação, e agora era secretário. Aí ele fez o quê? Digamos assim, essa ação política. Nasceu, cara, tipo assim, a faculdade, dá um nome mais vulgar, faculdade do INPA. Agora, você, aluno da Olimpíada de Matemática, pode estudar no maior instituto de toda a América Latina de matemática. Olha lá, isso aí são alunos medalhistas de ouro. A turma toda é de medalhista de ouro. E você vai para lá e ainda ganha bolsa, é de graça, é óbvio. É um instituto público, né? E você ainda ganha bolsa para estar nesse instituto, sabendo que você está na elite da elite da elite. Agora, para finalizar, eu não posso passar muito tempo nisso, todo mundo quer medalha, né? Então você vai, olha outra coisa aqui, ó. Bom, isso aí é só para dizer que é o INPA, né? Para quem ainda, diretores, né? É o INPA que organiza a OBMEP, tá ok? Então, a OBMEP tem 3, digamos assim, níveis de prova, entende? Chama nível 1, nível 2, nível 3, que é o ensino médio. Tá? As provas são elaboradas pelo INPA e são corrigidas. É uma correção feita regionalmente, que aqui é na minha casa, né? Um monte de professor vai para lá, e depois uma correção nacional. Tá? Então, olha lá. E aqui eu queria que você tivesse a noção, uma pálida noção. Eu sempre apresento números da OBMEP. Eu escolhi 2 para mostrar para vocês aqui. Ó. Olha bem quantos alunos se inscreveram na primeira fase. 18 milhões e 500 mil. O estado do Ceará tem praticamente 9 milhões de habitantes. Isto é 2 vezes a população do estado do Ceará, fazendo a Olimpíada de Matemática. Isso seria insuspeitável em qualquer país, quanto mais no Brasil. Mas hoje a OBMEP chega à seguinte coisa, olha que beleza, cara. Isso é um momento lindo hoje, cara.
Eu adoro esse momento. Olha aqui uma coisa, ó. Sabe quantos municípios tem no Brasil? 5.565. E a OBMEP está em 5.600 ou 560, faltando apenas 5 municípios que ainda não têm a OBMEP. Isso chega a mais locais do que o Correio, para você ter uma ideia. Então, isso, e agora, veja bem, e nós ganhamos muito para fazer isso? Não, cara, muito amor. Entende? Os professores que estão dando... Aliás, a pandemia mostrou isso, né? Porque quando nós tivemos a pandemia, aí houve uma baixa significativa de medalhas. Os alunos não obtiveram lá. E, para finalizar, porque eu não posso passar muito tempo, amores, eu vou cortar a palestra. Eu queria só mostrar a seguinte coisa, querido. Hoje a gente tem medalhas nacionais e medalhas estaduais. Era uma pressão que existia no INPA para aumentar o número de medalhas. Mas como o INPA é assim, primoroso por qualidade, então foi um longo processo. E hoje a gente tem as medalhas nacionais e as medalhas regionais, tá bom? Tanto é que antes a gente tinha, o último OBMEP foi 99 medalhas. Este ano, o total de medalhas deu, arredondando, 435 medalhas. Você tem uma ideia, isto é aproximadamente 4 vezes mais, né? Ok? Quase 5 vezes mais. Então, e aqui eu queria ainda fazer esse comentário, vou cortar a palestra no meio do caminho, porque eu queria já passar uma outra coisa, pena que ele não chegou. Olha lá, é para você ver, mamãe que está aqui, papai, né? Ó, e saber uma outra coisa que a gente só pensa na prova da OBMEP, muitas vezes, né? E na medalha, que é esse momento que a gente levanta a bola, né? Ó. Mas olha aqui uma coisa, queridos. Olha as ações acadêmicas da OBMEP. Isso, com certeza, como é que se diz? Os alunos sabem. É o chamado PIC Junho, que é um programa de iniciação científica da OBMEP para os medalhistas. Eles ficam em casa e assistem a aula e, em alguns casos, vão diretamente, tá espalhado no Brasil todo, polos de professores que orienta esses alunos medalhistas. Porque essa é uma das coisas, você dá um estímulo, mas se você não continuar, vai perder o aluno. Então, você precisa continuar. E essa é uma maneira que a OBMEP fez, criando professores em vários locais. Agora, esse aqui é que é a novidade, não é a novidade de agora, é da maioria das pessoas. É o seguinte, querido, ó, esse PIC ME que tem ali, quer dizer PIC mestrado. Você pode estar fazendo a sua graduação na universidade e, mesmo assim, fazer o mestrado em matemática. Olha bem. A massa não sabe, cara. Por isso que eu não perco esse momento para dizer isso. Olha lá, você pode estar fazendo engenharia civil, vai estar fazendo o quê? Odontologia, mas você queria fazer, você era medalhista da OBMEP. Então, quer continuar os estudos avançados? Pode se inscrever no programa e recebe bolsas da CAPES e do CNPq para estar estudando e fazendo o mestrado concomitantemente. Tu termina a engenharia civil e sai, ao mesmo tempo, mestre em matemática no maior instituto da América Latina. Entende? Então, saiba que existe isso aí, ó, o programa de mestrado no INPA para os alunos que é da Olimpíada de Matemática, tá bom? E aí o POT, como não está vendo, ó, Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, é justamente para o aluno, vai fazer a prova, aí eu quero treinar o máximo possível, é esse aí. Você entrando lá no site, você vai encontrar mais coisas. E ainda, finalizando, eu queria mostrar isso aí, né? Ó. É claro que todo mundo conhece o Prêmio Nobel, né? Todo mundo conhece esse prêmio. Mas olha aqui uma coisa, não existe Prêmio Nobel da Matemática, e eu coloquei a propósito. O motivo é assim, é que o Prêmio Nobel, ele provocou um desenvolvimento, eu vou comentar um pouquinho já, mas vou só dizer isso aqui, ó. Quando foi feito o Prêmio Nobel, Alfred Nobel, um químico, né, sueco, e quando ele morreu, antes de morrer, naturalmente, um ano antes, na verdade, ele é o pai do dinamite. E isso fez com que ele ficasse muito rico, né? E aí, ele não tendo família, inclusive o irmão dele tinha morrido numa explosão do próprio dinamite, né? E aí ele não tendo, ele pegou, deixou o dinheiro, com puta ideia, cara. Ele deixou o dinheiro dele, o que o dinamite deu, ele deixou depositado no banco da Suécia, né? E o rendimento
quantia que já era significativa fosse repartido entre alguns cientistas que dessem contribuições para a ciência, que é na física, na química, na medicina, lembro mais qual? Literatura e da paz. Ele deixou esses 5 prêmios. Ele não deixou para matemática, não. Então, ficou essa coisa. Aí, esse cara aqui, ó, Charles Field, criou um prêmio equivalente a ele, ao prêmio Nobel. 36 anos depois, nascia a medalha Field. Agora, olha o grau com que a medalha Field é. O prêmio Nobel, ele é dado a alguém por uma contribuição brilhante, pelo menos reconhecido pela academia. Isso você pode ter feito trabalho, vou chutar, com 25 anos, 30 anos, e pode receber esse prêmio no final da vida, entre aspas, né? Todo mundo conheceu aquele livro, aquele filme Mente Brilhante, né? Que é o John Nash, que era um matemático, inclusive. E aí, veja bem o seguinte, mas olha, a medalha Field se tornou tão importante que hoje é a maior referência em matemática. É a medalha Field. Por isso que a gente chama de prêmio Nobel da matemática. Agora, olha a diferença. O prêmio Nobel é todos os anos. Então, você não ganhou esse ano, pode ser que no outro, o Einstein foi indicado umas 20 vezes. Entende? Né? Aí veja agora o seguinte. A medalha Field é só de 4 em 4 anos. Mas com um adendo que é complicado. Mas é porque a genialidade na matemática se mostra muito cedo. Você só pode ganhar a medalha Field se no ano de receber a medalha, você tenha no máximo 40 anos. Então eu costumo dizer que para você ganhar a medalha Field, o mundo já conhece que tu é o cara quando tu tinha 15 anos. Né? Entende? Então, isso se torna a medalha Field dificílimo de ser conhecida. Não tinha nenhuma pessoa da América Latina que tivesse medalha Field. Enquanto você tem prêmio Nobel aí, à torta direita. A primeira medalha Field da América Latina é brasileira. Arthur Ávila. Né? E é exatamente um ex-aluno da OBMEP. Então, hoje, o Brasil permitiu-se, inclusive, em 2014, devido a essa atitude aí dele ganhar a primeira medalha de toda a América Latina, ele ganhou a primeira medalha do Rio de Janeiro, uma medalha de bronze. Você vê como é. E hoje, França e Brasil é tipo, eu vou para casa, vou e volto do Inter, da uva para o Arthur Ávila. Eu queria os parabéns aí, aplauso para o Arthur Ávila, mesmo que ele não esteja. É algo de grande importância e de grande referência para nós, queridos, né? Então, agora, não temos o prêmio Nobel? Temos não, mas temos a medalha Field, tá bom? Fica calado, tá? Porque somos os únicos, né? E aí eu finalizo, não vou mostrar mais coisas para mudar de palestra. Ó, tem mais coisa aqui, mas eu não quero. Só para lhe dizer que nós temos aí, ó, 3 regionais, Ceará, está dividido, ó, Fortaleza 01, Sobral 02 e Juazeiro 03. Aqui, querido, só para dizer que hoje em dia a medalha, a UBMEP está influindo tanto, né, que a própria Assembleia Legislativa está fazendo medalhas para homenagear os alunos da UBMEP. Isso aí esteve em Canindé entregando medalha agora no dia 4 de junho. Ok? E aí, para dizer para você que as provas acontecem em 2 fases maravilhosamente e tem o quê? Uma pauta nacional para que todo mundo corrija igualmente. Entendeu? Outra coisa importante, olha aí, ó, as 3 questões aí, vou falar muito rápido, mas olha aí, ó, cada prova corrigida precisa de 6 professores. Um professor corrige somente uma questão. Um professor corrige e um outro professor revisa. Não existe como proteger ninguém na UBMEP. Né? Então, na minha casa, por exemplo, vão 18 professores, né, para corrigir. Olha lá. Aí deixa de lado aí. Ó, só um minutinho. Ó. 8.000 provas, geralmente, é o que se corrige na nossa regional. Tá? E vão para o Rio de Janeiro, ou um outro estado, às vezes. Ó, mais ou menos 300 provas. Das 8.000, apenas, mais ou menos, 300 provas, tá certo? Entende? Por quê?
um computador diz, naquele ano, qual é a nota que classifica você para ganhar medalha. Aí a gente leva essas provas de 8 mil, arredondando uns 300, e juntamos com todos os estados. E vamos, de novo, cada uma delas selecionadas terá 6 professores para corrigir e 6 professores para revisar. Olha aí o grau, né? E aí o avanço de medalha, eu comecei em 2014 no OBMEP, e hoje a gente tem 115, praticamente o dobro, né? E aí por que hoje a gente tem isso aí, ó? Essas 3, porque é primo demais. E aqui eu quis dizer, querido, somente isso, né? Ó, que a rigor, para esse momento acontecer, a gente precisava dessas 4 coisas, né? Ó, olha lá, alunos brilhantes, professores, sem eles a gente não avança, e ele precisa do apoio da direção, né? Entende? E é preciso que os secretários também apoiem as direções. Uma mãe, na aula na passada, fez uma correção que eu tirei o chapéu para ela. Faltava uma coisa, professor. A mãe, né? Porque a falta da família não dá para ter Olimpíada não dá para ter medalhas sem a família. E foi um erro meu aí. Aquele boné, estou dizendo que eu sou apenas um articulador de vocês, ok? Tá? Vamos agora. Querido, mude para aí a outra aqui, lá. Muito obrigado a todos por esse negócio, né? Agora eu queria, mude aí a próxima. Olhe. Ok. É porque é o seguinte, tá aí, ó. Veja lá. Ele vai, pronto. Eu queria que vocês lessem logo aí para ficar isso na cabeça. É um momento muito especial para mim. Olha lá, tá vendo o que é? Lê. Medalha Pi. Isso mesmo, medalha Pi. Olha, ó, seria anualmente dada aos professores de matemática de Sobral. Entendido? Há uns 3 anos atrás, eu havia idealizado isso, falei para o secretário e tal, tudinho, e tal, e infelizmente ele não está aqui, né? Mas a gente, então, criou o que é essa medalha Pi. Então, como você está vendo, é inspirado no Prêmio Nobel, cara, né? Entende? Se o Prêmio Nobel se tornou a referência para que avançasse na ciência, então por que a gente não podia criar uma medalha que premia aqueles que fazem a cabeça daqueles que vão tirar as medalhas? Como eu digo assim, todo mundo reconhece que matemática é difícil, que tem dificuldade, mas não reconhece as pessoas que conseguem ajudar a estes que superam, né? Então, eu idealizei essa medalha aí, né? E aí, eu vou falar um pouquinho aqui, rapidez, antes disso, só um minuto. Vou soltar isso aqui para ver se você... Queridos, espaço dedicado ao Pi. Eu construí com o meu pedreiro um círculo aqui embaixo, bem grande, até o Pi em cima, e lá eu me abraço com o Pi para se sentir assim. Alguém chega, vai até a minha casa, se abraça com o Pi e se sente como eu. Pi, claro. Olha, o que é o Pi? O que é o Pi? Eu tenho tanta paixão pelo Pi. Veja bem o seguinte, querido, nada demais, cara. Ó, isto aqui é o tamanho de um lado para o outro, que é o que a gente chama de diâmetro. De um lado para o outro é o diâmetro. Isto aqui é uma circunferência, né? Pelo menos eu fui ali nas coisas de costureira, né? Olha lá, aí veja bem. Se eu quer saber qual o tamanho disso aqui, olha lá, nada melhor do que, ó, colocar uma tirinha assim ao redor. Não, ó. Eu cortei a propósito, né? Para funcionar assim, né? Entendeu? Olha, aí cortei o detalhe, ó, cara. Então, você vê aqui, ó. Isto aqui é, quando eu puxar aqui, ó, para você ver, é o comprimento da. Dá para entender a ideia ou não? Isso aqui é o comprimento da circunferência. Presta atenção agora. O que interessa agora? Cara, é o seguinte, ó. Esse diâmetro aqui, ó. Tá? Ó, esse diâmetro aqui, ó. Se você acreditar, ó, cabe uma vez. Eu tá vindo aqui de novo, ó. Para quem está vendo mais próximo, ó. Quantas vezes? 2. E para quem vai olhar aí até o finalzinho, olha, ó.
e 3 e 1 pedacinho. Cabe 3 vezes e um pouquinho mais. Deu para entender? Que besteira é essa, cara? Pois é. Quem inventou isso aí, quem descobriu essa besteira, foi um cara que eu chamo de anomalia da mente humana, o Arquimedes. Entende? Então, olha aqui uma coisa. Ele vai... Ó, cadê o negócio que fala? Aqui, entendeu? Ó. Aí ele vai... Isso aqui é um pedaço da minha aula, cara. No problem. Só para você sacar. É melhor por lá de lá. Ok? Olha, vê se você entende a ideia agora. Olha lá. Ali está. O que é o pi? O que é o pi? Comigo. Olha lá. Aquela rodinha ali é a circunferência. Essa linha tracejada é o diâmetro, ok? Agora, esticado a circunferência, você tem o comprimento da circunferência, certo? Então, aquele C é o tamanho da circunferência, tá claro? Em seguida, veja aquele pontilhado, está cabendo quantas vezes? No diâmetro, no comprimento? 3 vezes um pedacinho a mais, ou não? O Arquimedes descobriu que quando você divide o comprimento pelo diâmetro, dá sempre 3,14. E não interessa saber qual é a rodinha, não. Pode ser a da circunferência do Sol, da circunferência da Terra, qual da tua aliança, dividido pelo diâmetro, vai dar 3,14. Essa descoberta ela é incrível. Ela está na aceleração da gravidade. Ela está na probabilidade de você tomar um remédio e dar certo em você, querido. O pi está ligado a isso. Está ligado na lei da gravitação universal, na curvatura do espaço-tempo do Einstein, cara. Então, veja bem o seguinte, essa constante... Aí, agora, olha aqui comigo, ó. Esse cara, chamado Leonhard Euler, então, ó, se você pegar C, comprimento ou não, sobre, dividido pelo diâmetro, não dá 3,14. Tá vendo, ó? 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. Eu decorei 30 causas. Aí, ó. Aí ele, então, chamou isso daí de pi. E por que pi? Porque a circunferência é a borda, é o perímetro. E o perímetro, em grego, começa com a letra pi. Porque o pi grego é o nosso P latino. Então, a razão entre o comprimento, ó, dividido pelo diâmetro daquele número lá, que é o pi. E, por isso, eu fiz esse versinho ali, ó. Vê se você entende. Um verso do pi. É como se o pi falasse na primeira pessoa. O pi dizia assim, ó. Sou a razão entre o comprimento e o diâmetro, mas me chamam de pi. Deu para entender? Assim eu digo que é o pi, sem precisar dizer. Ok? Ó, e aí você tem. Eu consegui convencer, e não foi difícil, o secretário da gente criar a medalha pi. Né? Então, agora, os professores de matemática vão poder ser, tipo assim, avaliados e ganhados prêmios, né? A partir de agora. Eu espero que no futuro, talvez eu nem esteja mais aqui, né? Então, no futuro, essa medalha tenha sido uma referência para crescer o conhecimento matemático. E aí está aí a portaria que criou a medalha Pi. Eu espero que no próximo ano a gente esteja aqui dando a medalha Pi para alguém, né? Ok? Olha lá. E aqui eu criei 4 categorias da medalha. Tá certo? Também convenci, não foi muito problemático. 4 categorias, ó. Categorias da medalha Pi. Criatividade científica, eu estou chamando de criatividade científica, sabe o que era? Era o seguinte, cara, aquele professor que é capaz de descobrir um teorema que ninguém conhecia, tá? Ou encontrar uma aplicação incrível da matemática que ninguém sabia. Então, ele tem uma criatividade científica. Mas outros dão boas contribuições sem fazer isso. Então, eu chamei de criatividade, o quê? Didática. Olha, ó, direcionada a premiar contribuições do professor na criação de métodos ou de fórmulas, tá, ó, que facilitam a aprendizagem. O cara não descobriu um teorema, mas ele descobriu um método que ajuda a você entender as coisas na área da matemática. Merece ser reconhecido, estimulado, todos gostamos de ser reconhecidos, né? Ó, e aí eu criei mais 2. Olha lá. Aí a gente teria, ó, a criatividade artística. Na matemática, sim.
olha lá, seria para premiar o professor que criou, por exemplo, aí, ó, uma peça teatral para explicar algo. Criou, por exemplo, um vídeo para explicar um teorema, por exemplo. Criou versos, como esse que eu acabei de fazer, né? Ó. E assim, a gente premiaria esse lado artístico de um professor de matemática, tá? E para finalizar, o magíster matemático. Olha, uma pessoa que não fez nada daquelas coisas, mas todos reconhecem na cidade que ele é uma referência na matemática, por que não premiar esta pessoa? Essa pessoa precisaria ter pelo menos 30 anos de matemática. Aí, então, tem as 4, e aí, ó, criamos uma inscrição. Na minha cabeça, eu propus lá na secretaria que fosse o mês de janeiro todo de cada ano, para você se inscrever no site da secretaria. Uma comissão não de professores, assim, mais ligada à universidade, e o resultado seria divulgado, sabe quando? Não sei se vocês sabem, no Dia Internacional da Matemática. O PI não é 3,14? E 3 é o mês de março. Então, a gente diz que no dia 14 de março é o Dia Internacional da Matemática. Então, essa comissão diria quem deve ser o vencedor da medalha, entende? E aí, a gente entregaria isso na Câmara dos Vereadores, tá ok? Eu espero que isso pegue, ok? Essa era a minha intenção. Valeu? Obrigado por hoje, né? Vamos lá. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Bonet. Agora daremos início à premiação, começando pela premiação das escolas. À medida que eu for chamando as escolas, eu peço que vocês se organizem do lado direito de vocês, tá? As escolas se organizam por esse lado para subir por esse lado e se retirar pelo outro lado, tá bom? Iniciaremos agora a premiação das escolas premiadas na 18ª OBMEP. Convidamos para subir ao palco os representantes da Escola de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda. Escola de Tempo Integral Maria José Santos Ferreira Gomes. Escola Estadual de Educação Profissional, professora Lísia Pimentel Gomes Sampaio Sales. Uma salva de palmas para a ITI Maria Dorilene. Sobe ao palco a Escola de Tempo Integral Maria José Santos Ferreira Gomes. Obrigada, ETI Maria José Santos. Sobe ao palco a Escola Estadual de Educação Profissional, professora Lísia Pimentel Gomes Sampaio Sales. Uma salva de palmas. Parabéns à Escola Lísia Pimentel. Parabéns às escolas premiadas na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Uma salva de palmas. Iniciaremos agora a premiação dos professores das escolas públicas e privadas premiadas na 18ª OBMEP.
Convidamos para subir ao palco Antônio Carlos Carreiro, Davi Teixeira Rodrigues, Edmar Miranda Ávila, Francisco Brito Azevedo, Francisco Cássio Gama, Francisco Kleber Alves, José Gleison Alves, Luciano Epifânio Fernandes, Marco Aurélio Tomás, Harrison Alexandre, Renata Teófilo Souza, Leonardo Silva, vamos registrar esse momento. Parabéns a todos os professores premiados na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. Mais uma vez, uma salva de palmas aos professores. Agora, daremos início ao momento mais esperado da tarde, a entrega das premiações da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas, começando pelos medalhistas nacionais. Convidamos para o palco o estudante Eric Christian Almeida, aluno da ETI João de Deus do Nascimento, medalhista nacional de ouro na 18ª OBMEP.
Iniciaremos agora a premiação dos 5 estudantes medalhistas nacionais de prata premiados na 18ª OBMEP. Convidamos para o palco Guilherme de Carvalho Frota, do Colégio Farias Brito Sobralense. Ludmila Kelly, da Escola Maria Dorilene Arruda. Maria Dalila Fonteles, da ETI Maria José Santos Ferreira Gomes. Michael Kennedy de Moura, do Lísia Pimentel Gomes. Natanael Melo Alves, do Lísia Pimentel Gomes. Uma salva de palmas, nossos medalhistas de prata. Iniciaremos agora a premiação dos 29 estudantes medalhistas nacional de bronze, premiados na 18ª OBMEP. Chamaremos por escola. Do Colégio Luciano Feijão, Aquiles Moraes de Castro, Kleber Mateus Albuquerque, Colégio Luciano Feijão, chegando aqui. Parabéns, Aquiles. Do Colégio Farias Brito, Francisco Breno Gomes, Guilherme Gomes de Freitas, Lucas Xerei Soares e Tadeu Falcão Jorge Aragão. Podem se dirigir ao palco.
Uma salva de palmas para os alunos do Farias Brito. Gostaria de chamar agora a ETI Maria Dias Ibiapina com o aluno João Misael Moreira, a ETI João de Deus Nascimento com Cauã Gomes Cordeiro, da Escola Paulo Aragão com Matheus Nicolas Souza, da ETI Raimundo Nonato Linhares com a Heloísa Souza Araújo, da ETI José Maria Félix com Renato Amorim Bezerra, a ETI Maria José Santos Ferreira Gomes com a Narelaine Silva do Nascimento, a ETI Antônio Luzardo de Azevedo com o Antônio Reginaldo da Silva e Israel Jetfe Alexandrino. Podem subir ao palco para receber suas medalhas. Uma salva de palmas a todos os alunos. Gostaria de chamar ao palco a ETI Maria Dorilene com os alunos Ana Bárbara Teixeira Dias, Daniela Vitória Vieira, Heloíse Mendes de Castro, Gevilon Emanuel de Souza, Maria Taina de Souza Albuquerque, Suiane Mayra Monte Souza. Escola Trajano de Medeiros com os alunos Diego de Souza Januário, Francisco Juan Rodrigues. Podem subir ao palco.
Uma salva de palmas. Já gostaria de ir chamando também a Escola Dom Valfrido com o aluno Matheus Javier Lima, a Escola Monsenhor Aloísio Pinto com Denis Oliveira Alcântara e o Francisco Judson Alves, a Escola Lísia Pimentel com Áquila Altiniel da Silva, Francisco Micael Viana, ao palco. Parabéns a todos os estudantes premiados com a Medalha Nacional de Bronze da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Agora, daremos início às premiações da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas aos medalhistas regionais. Convidamos para medalhistas de ouro, Eric Christian Almeida Santos, da ETI João de Deus. Guilherme de Carvalho Frota, do Colégio Farias Brito.
Ludmila Kelly Gomes da Silva, da ETI Maria Dorilene. Maria Dalila Fonteles Mota, da ETI Maria José Santos Ferreira Gomes. Michael Kennedy de Moura, da Escola Lísia Pimentel. Natanael Melo Alves, da Escola Lísia Pimentel. Uma salva de palmas aos nossos medalhistas regionais de ouro. Iniciaremos agora a premiação dos 26 medalhistas regionais de prata premiados na 18ª OBMEP. E chamaremos por escola. Do Colégio Luciano Feijão, Kleber Mateus Albuquerque e Aquiles Moraes de Castro. Uma salva de palmas. Do Colégio Farias Brito, Cadu Girão de Andrade, Eliésio Natan Machado, Francisco Breno Gomes, Guilherme Gomes de Freitas, Lucas Xerei Soares, Tadeu Falcão Jorge Aragão. Podem subir ao palco. Uma salva de palmas, parabéns. Gostaria de chamar aqui no palco da escola Dom Valfrido Mateus Javier Lima, da escola Monsenhor Aloísio Pinto, Denis Oliveira de Alcântara, da escola Lísia Pimentel Gomes, os alunos Áquila Otiniel da Silva, Francisco Micael Viana, Gabriel Oliveira da Silva, Sérgio Teixeira Rosa. Podem subir ao palco.
Uma salva de palmas. Gostaria de chamar agora da Escola Trajano de Medeiros, Diego de Souza Januário. Palmas. Da Escola Maria Dias e Biapina, João Misael Moreira. Podem subir ao palco. Da Escola Frederico Alto Correia, Cauã Gomes Cordeiro. Da Escola Raimundo Nonato Linhares, Heloísa Souza Araújo. Da Escola Maria José Santos Ferreira Gomes, Nara Elaine Silva do Nascimento. Da Escola Antônio Custódio Azevedo, Antônio Reginaldo da Silva e Israel Jetivé Alexandrino. Jefit, desculpa. Uma salva de palmas, parabéns, gente. Gostaria de chamar aqui a Escola Maria Dorilene Arruda com os alunos Ana Bárbara Teixeira Dias, Daniela Vitória Vieira, Gevilon Emanuel de Souza, Maria Taina de Souza Albuquerque e Suiane Mayra Monte Souza. Podem subir ao palco. Podem subir. Uma salva de palmas aos nossos medalhistas de prata regional. Iniciaremos agora a premiação dos 48 estudantes medalhistas regionais de bronze, premiados na 18ª OBMEP. Gostaria de chamar ao palco o Colégio Santana com os alunos Guilherme Vasconcelos de Oliveira, Pedro Porto,
do Nascimento, Wendel de Castro Pinto. Podem subir ao palco. Uma salva de palmas para o Colégio Santana. Gostaria de chamar ao palco a Escola Antônio Custódio Azevedo com a aluna Antônia Ravide de Souza. A Escola Francisco das Chagas Costa com a aluna Antônia Vitória de Souza. A Escola Vereador José Maria Félix com o aluno Jonathan Emanuel do Nascimento. A Escola Francisco das Chagas Costa, com a aluna Lara Esther Sena Holanda. O aluno Matheus Souza Matias. A Escola Vereador José Maria Félix, com Renato Amorim Bezerra. A Escola Alzira Paulo Braga, com o aluno Wesley Souza Brandão. Parabéns a todos. Chamamos ao palco agora o Centro de Educação Luciano Feijão com os alunos Diego Amaral Gifone, Gabriel Figueiredo da Ponte, Rafael Saulo Pinho, Edinaldo Magalhães, José Henrique Araújo. Podem subir ao palco. Parabéns a todos os alunos do Colégio Luciano Feijão. Chamamos agora ao palco o Colégio Farias Brito Sobralense com os alunos Francisco Douglas Fonseca, Gabriel Souza Esmerino, João Guilherme de Souza, Josinai Lucas da Silva, Karen Sofia de Vasconcelos, Ana Beatriz Ferreira Gomes, Cristine Nascimento Linhares, Maria Beatriz Mesquita, Mariana Dias Fragoso, Theo Girão de Andrade.
Parabéns a todos do Colégio Farias Brito Sobralense. Chamamos ao palco agora os alunos do Jarbas Passarinho, com Gisele do Nascimento Moreira, Alessandro Albert Rocha e João Nauã Marinho Alves. Podem se dirigir ao palco. Sejam bem-vindos aos alunos do Colégio da Polícia Militar do Ceará, Jarbas Passarinho. Uma salva de palmas, parabéns. Gostaria de chamar agora ao palco da Escola Professor Luiz Felipe, Francisco Eduardo Silva. Da Escola Lísia Pimentel Gomes, os alunos Francisco Ricardo Lúcio e João Paulo Dias de Oliveira. Da Escola Monsenhor Aloísio Pinto, Anne Raíssa Azevedo, Daniel Lourício Rosendo, Francisco Judson Alves, João Pedro Aragão Regino. Podem subir ao palco. Da Escola SESI Professora Silvana Machado, Anne Evelyn dos Santos. Podem também subir ao palco. Parabéns a todos os alunos. Chamamos agora ao palco da Escola Maria Dorelene Arruda, Heloíse Mendes de Castro. Da Escola Maria Dias Ibiapina, Ana Lívia Silva Souza. Da Escola Trajano de Medeiros, Francisco Juan Rodrigues. Da Escola Raul Monte, João Bismarck de Oliveira. Da Escola Padre Oswaldo Chaves, Josiele Maria Barros Farrapo. Da Escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque, Mariane Pereira Pinheiro. Podem subir ao palco.
Parabéns a todos. Gostaria de chamar ao palco agora, da Escola Osmar de Saponte, Maiara Rocha Marinho. Da Escola Maria José Santos Ferreira Gomes, Vitor Hugo Aires Torres. Da Escola Paulo Aragão, os alunos Ana Júlia de Oliveira, Benedito Daniel Dourado, Enzo Dila Galdino, Matheus Nicolas de Souza. Podem subir ao palco. Parabéns a todos. Parabéns a todos aos alunos, a todas as escolas premiadas na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, nacional e regional. Uma salva de palmas a todos. Ouviremos agora o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente pedir desculpas ao professor Bonet, a todos vocês. Infelizmente eu não consegui estar aqui no início da cerimônia por conta de outras urgências, mas eu me esforcei o máximo possível para chegar a tempo, que é um momento, para mim, eu acho que para todos vocês, de muita emoção, de muita alegria. Que bom que eu consegui chegar aqui na etapa final já da cerimônia. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor Bonet e agradecê-lo por toda a parceria, pelo entusiasmo, pela colaboração, pela liderança e pela coordenação da implementação da OBMEP no nosso município, mas também em toda a regional. Queria pedir aqui uma salva de palmas ao professor Bonet. Que é um grande incentivador, um grande exemplo, é um estimulador e, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel importante na educação, não só no ensino superior, mas acho que na educação básica, como um incentivador das Olimpíadas de Matemática. Queria também cumprimentar aqui a toda a equipe que faz a Secretaria de Educação, que nesse momento participa aqui da organização do evento. Cumprimentar também aqui os diretores, coordenadores da rede estadual, da rede municipal, aos professores e demais educadores também das escolas privadas, às famílias, aos pais e às mães que estão aqui nesse momento se emocionando também com a conquista do filho e o reconhecimento simbólico através da medalha, do certificado, o que pode ser a porta de abertura para muitas oportunidades no futuro. Então, quero cumprimentar a todos e, de uma maneira muito especial, eu queria cumprimentar aqui os medalhistas, os alunos que foram medalhistas. Queria pedir uma salva de palmas a eles. Parabéns pelo esforço, pela criatividade, pelo estudo,
pelo empenho, pelo compromisso também de se dedicarem à conquista dessa medalha, que é muito mais do que uma conquista individual. Vocês estão representando aqui a turma de vocês, a escola de vocês, os colegas, e nos enche de muito orgulho ver estudantes da rede estadual, da rede municipal, das escolas privadas também aqui, num momento único, numa cerimônia única. E eu acho que é mais uma comprovação do quanto a OBMEP também cumpre um papel social, né, de unir aqui no mesmo espaço físico alunos que são protagonistas da aprendizagem. E por último, não quero ser muito longo, até porque a gente já está no final da cerimônia. Vocês assistiram aqui no início a palestra, a fala do professor Bonet. Eu tive a oportunidade de assistir também numa cerimônia que houve na semana passada. E além do histórico das Olimpíadas de Matemática, além de falar do INPA, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, além de mostrar um exemplo de um jovem brasileiro que alcançou a maior comenda, o maior reconhecimento na área de matemática, ele também deve ter comentado que, da mesma forma, inspirado nessas iniciativas, nós também temos Olimpíadas de Matemática em Sobral, da mesma forma também que nós temos uma comenda, né, uma medalha, um reconhecimento que vai simbolizar o fortalecimento cada vez maior da disseminação do estudo da matemática, da compreensão da matemática sobre uma perspectiva de compreender a vida, de buscar soluções também para problemas que vão para além de problemas teóricos, que podem se tornar práticos e que podem contribuir também, principalmente com oportunidades no futuro. Nós temos vários exemplos, né? Eu mesmo, essa é o 8º ano, é a 8ª vez que eu participo dessa cerimônia, de alunos que, como vocês, estão aqui hoje no 9º ano, no 8º, no 7º, no 1º, no 2º, no 3º, mas daqui a 3, 4 anos estarão no ensino superior, ocupando cursos como medicina, engenharia, direito, que exigem dos estudantes uma boa performance acadêmica. E a Olimpíada, a OBMEP, particularmente, tem sido um exemplo do quanto ela contribui para esse protagonismo acadêmico. E aí eu queria só falar de uma situação que eu vivi, para mim, assim, muito simbólica. No começo desse ano, eu recebi uma foto de um diretor de uma escola de Sobral, do município, de um jovem, de um rapaz, todo com vestimenta militar, participando de uma cerimônia, no começo desse ano, recebendo uma farda de uma escola militar. E junto com essa foto veio uma outra foto minha, com esse mesmo aluno, há 5 anos atrás. Eu entregando uma medalha da OBMEP para esse aluno, e 5 anos depois, uma foto dele já um pouco mais velho, embora muito jovem, recebendo uma farda numa cerimônia de uma escola militar. E aí no texto, o diretor colocava assim: professor, você lembra desse aluno? Ele era nosso aluno da escola tal. E em 2018, antes da pandemia, você entregou uma medalha da OBMEP a ele. 5 anos depois, ele acabou de mandar essa foto para mim. Ele está participando agora, no ITA, do primeiro dia de aula, da entrega da veste lá. Tem uma cerimônia inicial do primeiro dia de aula. Então, um aluno da rede pública de educação de Sobral, que na época fazia o 9º ano, depois foi fazer o ensino médio em outra escola, mas que tinha sido medalhista 5 anos antes da OBMEP, num evento exatamente como esse aqui que a gente está fazendo agora. E que 5 anos depois, isso aconteceu agora no começo desse ano, estava no primeiro dia de aula do ITA, parece que tem uma cerimônia lá de acolhida oficial dos calouros, e ele estava recebendo uma roupa militar, lá, uma veste militar, enfim. Então, é cada vez mais a comprovação de como a Olimpíada pode também ser
um incentivo, pode ser um reforço, pode ser uma preparação e uma qualificação ainda maior academicamente para aqueles que almejam, né, fazer um curso superior numa grande instituição, que se preparam, se esforçam e às vezes acham que esse sonho está muito distante. E aqui, num evento como esse, numa tarde como essa, entregando uma medalha semelhante a essa, a gente tem, através desse exemplo, o quanto isso é possível, o quanto o sonho de vocês pode ser realizado. Basta você desejar, mas também se dedicar muito, se esforçar muito, se empenhar muito para que isso de fato aconteça. E por último, eu queria particularmente aqui me dirigir aos professores, especialmente os professores de matemática. Nem todo professor de matemática que está aqui é contratado ou recebe um salário específico para trabalhar com Olimpíadas, com alunos olímpicos. Talvez em algumas escolas privadas isso aconteça, mas nem sempre, né, na rede pública, principalmente, rede municipal, estadual, é um professor de matemática que tem uma carga horária ali, ele é reconhecido como professor que trabalha com a Olimpíada, e dentro daquela carga horária dele, muitas vezes ele dedica o tempo numa eletiva, ou num contraturno, ou numa aula de matemática mesmo, a fazer um trabalho mais direcionado à matemática, ou à Olimpíada de Matemática. E aí eu queria particularmente agradecer a vocês, né, principalmente os professores de matemática, mas sem o incentivo, o apoio do diretor, isso também não é possível, né? A grande prova disso é que aqui estão escolas que recorrentemente ganham medalhas na OBMEP, cujos diretores, mesmo os diretores que entram, reconhecem no histórico da escola o potencial que a matemática tem e que os alunos historicamente conseguem bons desempenhos e medalhas e acabam incentivando. Então, particularmente aqui aos diretores, aos coordenadores e aos professores que ou são dedicação exclusiva para a Olimpíada, como acontece em algumas escolas, ou são professores de matemática, mas também se sentem estimulados a ajudar, a contribuir, a preparar os alunos para a Olimpíada, eu deixo aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao trabalho de vocês, demonstrando que é possível também ser protagonista no conhecimento, na aprendizagem. Às vezes a gente vê a empolgação dos alunos, o estímulo, quando chegam os jogos escolares, os interclasses, para tentar ganhar uma medalha no atletismo, no vôlei, no futsal, no basquete. E nem sempre isso acontece quando é uma Olimpíada científica, do conhecimento, né? E o trabalho que é feito pela OBMEP nesses últimos anos, e o professor Bonet falou isso no histórico que ele faz, é um trabalho justamente para transformar um pouco dessa história. É possível, sim, também ser destaque, ser reconhecido, receber uma medalha e ter o mesmo incentivo, o mesmo estímulo que às vezes a gente vê num atleta, num jogador de futebol, numa Olimpíada esportiva. É possível ser protagonista, transformar a vida e o futuro através do conhecimento. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado pela presença aqui. Parabéns a todos os premiados. Muito obrigada, professor Herbert. Parabéns a todos os premiados. Estamos chegando ao final do nosso evento. Agradecemos a todos pela presença e tenham uma boa tarde.